pizza. Eu sei que os italianos vão querer me pegar pelo cangote agora. Não dá nada, agora já voltou. Não vamos lá, eu já tô aqui, né? Tá certo. E o pessoal de lá, que eu falei, vou falar a respeito disso aqui. Eles, não, pode falar do teu jeitão, não dá nada. Tu tá no teu país, fala pra tua cultura. Gente, pizza lá que é o berço dela, né? Eles pegaram um molho, acho que é a adaptação chinesa, ou sei lá o que, um molho de tomate, e pegaram o pão árabe, o pão grego, enfim, e fizeram do jeito deles. Então, se parar pra analisar, a pizza também é uma adaptação. Mesmo o italiano sendo o pai dela, foi ele que juntou uma coisa e outra. Fica aí já, pra ninguém se ofender com o que eu vou falar. A pizza do Brasil é melhor. Ponto. Coisa linda. Não tem. Só que o problema é que se tu falar pro italiano, ele vai dizer, mas vocês não comem pizza de verdade. Vai erguer a mãozinha com os dedinhos fechados. Vai. Entendeu? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o nosso podcast. Hoje a gente vai ter algo especial. O nosso amigo Bold fez uma viagem incrível e, cara, eu tô cheio de curiosidade pra saber da arquitetura, como que as pessoas se comportam. Eu quero saber sobre tudo. Ele foi pra Itália. Deixar claro com esse recado que nada do que for mencionado aqui a respeito do povo italiano tem a ver com o povo que imigrou de lá para o Brasil, nas regiões diversas do nosso país, e também nada tem a ver com tratar o povo italiano de forma pejorativa. São apenas diferenças culturais, as quais nós salientamos alguns aspectos curiosos, com um certo ar de deboche, para fazer sátira, humor. Hoje em dia somos obrigados a falar sobre isso, porque o povo não entende. Muito obrigado. E curta o Bem Mesclado. Como eu nunca saí, né, de onde... Do sul, eu gostaria de saber mais, né, e ultrapassar essa barreira da internet e realmente sentir como que é as pessoas, como que é o local, será que o céu é mais azul, essas coisas, sabe? Boa, o céu é mais azul, é massa. Pode ser? Vamos lá, vamos destrinchar, a gente quer saber de tudo. Talvez... vai chamar o quê? Rumo à Itália? Alguma coisa assim? O que a gente pode falar? Será que isso aqui vai ter uma playlist especial? E aí, meu povo, minha pova, tudo certo com vocês? Bem mesclado, voltando à atividade. E sim, fui pra Itália, saí de terras brasílias, terras tupiniquins. E aí vamos fazer o quê? Não é comparar, é bom deixar bem claro isso, tá? De que o que vai rolar aqui nesse pod não há comparação entre Brasil e Itália. Não há comparação entre nenhuma das nações existentes, são mais de 200. Cada lugar tem o seu sabor, a sua cor, o seu público, o seu povo, a sua cultura. Então comparar não existe. Os caras têm uma vivência, os caras estão a, 13 mil quilômetros da gente. Existe um oceano nos separando. E só que é o berço da civilização moderna. Muitas coisas que são utilizadas hoje na engenharia, arquitetura e tudo mais, assim como afrescos, pinturas, a arte, a música até hoje fala italiano, pra quem não sabe, isso é um ponto que eu vou tocar lá mais ao final disso, porque o povão, a massa, todo mundo que nos escuta quer saber o beabá das diferenças. Então vamos citar elas aí. Sim, passei mais de 15 dias lá em terras italianas, ouvindo tarantela, comendo pizza, aturando alguns italianos chatos, outros bem legais. E, cara, vamos fazer vamos destrinchar o assunto? Primeira pergunta. É verdade que o brasileiro é parecido com o italiano na questão da personalidade, assim? É uma pessoa mais alegre, gosta da família, do barulho? É mais ou menos assim? Cara, então, velho, é o seguinte, eu fui em 4 cidades diferentes lá, fiquei em Roma, fiquei na Piazza Navona, hospedado dentro da Embaixada do Brasil, e tenho permissão pra falar porque foi anunciado pro embaixador atual, ao qual eu não sei o nome, né, pior que eu não sei o nome mesmo, também nem tive a indelicadeza de não perguntar também, pra minha Dinda e tia, que mora lá. Mas aí, enfim, todo mundo sabia que eu estava lá e tudo, filmei o lugar, claro, coisas que podem ser filmadas e mostradas. E vou montar um material compilado, não vai sair no Bem Mesclado, mas vai sair no canal pessoal. Enfim, é o pessoal que dê jeito de procurar por isso. Mas fiquei em 4 cidades, uma delas Roma, que é a principal e a capital. Passei rápido por Aricia, Ciampino. Ciampino eu fiquei assim, fui lá por 2 vezes. E voltei a Tivoli, que é uma cidade próxima. E fui revisitar lá porque existe lá tipo uns jardins, que é dentro de um castelo, obviamente. Feito, obviamente, por algum imperador, alguém da história que tinha relevância, que tinha um poder financeiro muito grande e que fez aquilo pra homenagear sua esposa. Sempre é assim a história, né? O homem sempre cortejou a mulher e entra naquele papo que a gente fala de que as mulheres dominam o mundo e a gente finge que não... Que elas não tinham poder. A gente tenta ocultar isso, mas elas sempre mandaram no mundo. Elas sempre mandaram, né, cara? Na porra toda é a galera que fica... porque mulher não tem espaço. Tudo bem, estão brigando agora por direitos trabalhistas, mas no resto sempre foi a mulher. Enfim, cara, então esses 4 lugares são bem distintos, cada um com o seu charme. E, obviamente, cada um com as pessoas e os seus sabores. Do pessoal, a impressão que eu tive, porém eu não fiquei muito tempo. Ciampino e Aricia é muito mais Brasil. A galera fora de Roma... Porque o romano... Vamos lá. Como assim?
Como assim mais Brasil? O que tu quis dizer com Ah, isso? boa. Bom tu ter levantado essa bola aí. E isso, Champina é a cidade vizinha de Roma. Sim, cara, é que assim, tudo que eu tô citando aqui é muito próximo. Pra eles pegarem um carro assim e andar 15, 20 minutos é muita coisa. É mesmo? É, como se o cara fosse andar aqui no Vale dos Sinos, o pessoal reclama de fazer um trajeto desse. Até porque deve ser muita coisa 15 minutos de carro, até porque isso lá, né, é uma porcaria, né? Então é meio desconfortável, acredito. É, inclusive eu andei lá num Panda o tempo inteiro. Fiat Panda. É mesmo? É, carrinho bem tri, cara. Não, seguinte, Imagina o minúsculo pra poder andar naquelas ruas, né? É, todos. Cara, assim, não tem como em Roma, né? O centro histórico, Roma Antiga, não tem como tu viabilizar as coisas com um carro, por exemplo, do tamanho de um Focus aqui. Não existe isso. Carro hatch é grande pra eles. Carro sedã é impensável. E caminhonete, cara, eu vou te dizer, eu não vi nenhuma nesse tempo que eu fiquei lá. Eu fiquei 15 dias, vi carro esportivo, vi Alfa Romeo, vi Ferrari, vi esses carros, mas todos compactos, cara, tudo pequeno, assim, como é que eu vou te dizer? É o carro aquele que a gente tá acostumado a ver, mas me deu a impressão que eles fizeram, tipo, uns 25% menor o carro lá. Me parece. Tu teve a oportunidade de ir em algum banheiro público? Ah, boa. É, vários lugares. Obviamente, no aeroporto, Fiumicino, banheiro ok. Bem, assim, tava minimamente limpo, mas não era impecável. Aí, lugares públicos, restaurantes, era um pouco sujo. E, deixa eu ver o que mais. Acho que é isso, assim, cara. E Mas por que o interesse pelo banheiro público? Não, eu fiquei pelos pensando banheiros? aqui, tu viu algum italiano mijando? Não. Não? Quer dizer, deixa eu ver se eu vi. Não, é que existe, né, cara, Eu passei por um que tava sacudindo. Pois é, existe. É verdade que eles têm uma média maior que a do brasileiro? Ih, nada a ver, cara. Cara, vou te dizer o seguinte, ó. Eu lá, com 1,75 e 110 quilos, eu sou extremamente grande nos mais amplos sentidos da palavra. Verdade. É, chega mais perto aí, cara. Verdade mesmo? Sim. Americano lá, tinha uns americanos lá. Não, Ó. americano é grande, né? Americano, eu sumia. Eu era o Davi, eles eram Golias. Mas italiano é pequenininho, cara. Italiano é extremamente pequenininho. Pra ter uma ideia, começa pelo calçado. O calçado 42 que eu uso aqui, lá pra eles é um 44, 45. Então, assim, eu tive uma dificuldade extrema de encontrar qualquer coisa lá. Tanto em roupa, tanto vestuário, quanto calçado. E, por exemplo, a minha excelentíssima, que foi junto também, ela calça 38 brasileiro, que é o mesmo que o americano, né? São os mesmos tamanhos. Lá o pé dela é 40. O europeu é pequenininho, cara. Mas pequenininho mesmo. Então, cara, os italianos o que eles têm é naso grande, né? Nariz é grande, mas dizem, né, as mulheres que naso grande e mão grande é pinto grande também, né? Grande. Mas ao levar em consideração que eles são uns caras compactos, tudo aquilo ali sendo grande, né? Nariz, mão e pistola, deve ser menor que o meu. Deve ser tudo pequenininho, cara. Eles são minúsculos, cara. Eu olhava assim, caramba, me parece uns chinesinhos. Aí tinha... é assim, né, cara? Roma é todos os lugares muito visitados, que são roteiros primordiais do turismo, como França, Paris, Roma, na Itália, assim vai, rola muito de tu ver galera de tudo que é nação, né? Então tu não tem noção, meu. Lá, o que pra nós aqui no sul, a gente vê haitiano vendendo coisa na rua, lá é os indianos. Eles chamam de Bangladesh. E aí começa já o leve preconceito do italiano quanto às outras nações. Tudo é Bangladesh pra eles. Se o cara não é um gordão branquelo, um cara ou seja, que pra eles é o estereótipo do americano, e no caso minha excelentíssima, grandalhona pra eles, no sentido de ser larga. Sim. E ser alta pra eles. Ela com 1,63, 1,64, ela é alta pra uma italiana. As italianas são as mais altas, 1,5. É raro tu ver uma mulher de 1,70 lá. Raríssimo. Eu tô falando Roma Antiga. E tô falando dos romanos que circulam por lá. Interessante. Aí os indianos, cara, todos franzinos, né, ou seja, 1,60 m, eu era alto lá. Uma coisa engraçada, brasileiro é alto fora daqui. Brasileiro na Europa ali, a parte que tá entre o mar Mediterrâneo, é alto. Tu com 1,80 tu é gigantesco pra eles. Ia chamar a atenção pela altura. E aí, o único detalhe que onde eu sumi foi quando a gente passou em Fiumicino por atletas de vôlei lá, aí os caras eram realmente mais altos. Sim. Aí eu sumi lá e as atenções foram pra eles, lá os Avatar. Mas enfim, eu e a minha excelentíssima, nós chamávamos a atenção por ser diferente. E aí outra, o pessoal não conseguia definir de que nação eu era. A excelentíssima todo mundo achava que era americana. Ninguém, ou alguma coisa entre russa, holandesa, ou alguma coisa entre eslavo e norte-americano. Ponto. Não, esse era o estereótipo. E eles ficavam em dúvida se eu também era americano pelo jeitão, aí falavam às vezes inglês comigo, ou se eu era algum latino, tipo, ou México ou Espanha. E geralmente vinham falar espanhol comigo. Cara, tu começou a falar e eu comecei a pensar, isso é muito interessante, né? Porque, puxando pro Brasil, aqui tem tudo que é raça. Tem, né? Diversas formas, tamanho, jeito.
E eu imagino essa galera na Europa e tal, eles conseguem ver, pô, ou tu é Estados Unidos, ou tu é isso, é muito limitado. E aqui no Brasil tu tem tudo, né? Tu acaba tendo todas as raças numa só nação. E detalhe, tinha muito brasileiro lá, porque daí tu notava o português deles, né? Eu passei só por um cara que falava português que era de Portugal. Inclusive ele me pediu informação sobre o bilhete do ônibus e eu consegui passar. E daí até tem uma cena muito curiosa ali. Fala. A uma quadra da Piazza Navona é o lugar, o ponto de ônibus que leva pra, por exemplo... O que é a Piazza Navona? Com a Piazza Navona é o seguinte, tá? Eu não estudei a história dela a fundo, vou ter que fazer isso pra um dia passar pra vocês, mas a única informação que eu tenho ela é uma praça hoje multicultural, é ali que se reúnem, e no Coliseu todas as nações que vão visitar a Roma e a Itália, eles vão nesses dois lugares porque existem estátuas ali bem importantes que foram feitas por artistas, assim, os tops da época. E a gente tá falando aí de, sei lá, o ano de 1190 e poucos, Uau. o ano de 800 e pouco pós-Cristo. Então são coisas que tem mais de 900 anos que estão nesses locais. Bom, o Coliseu nem precisa dizer, né? O Coliseu no ano 80 depois de Cristo estava sendo erguido. Ou seja, estátuas com mais idade do que o próprio Brasil, né? Estátuas, histórias, prédios, tudo muito mais antigo do que o Brasil. O basalto que foi colocado lá, ele já está totalmente arredondado, claro. Muito se deve também pelas ruas serem escovadas hoje, todos os dias, né? Sim, pasmou, mas as ruas são escovadas, passa aquela máquina com a escova todos os dias lá. Faz 2 semanas que eu não passo um pano no meu banheiro, cara. Imagina os caras escovam o chão da rua. Escovam a rua pra manter aquilo ali minimamente polido pra galera transitar. Aí uma outra pega. Então é limpo lá. Não, esse aqui é o detalhe a curiosidade maior. Todo mundo aqui... É tipo acordar de manhã, passar uma água no rosto e tá com a bunda, né? Não, eles passam de madrugada, tu não consegue dormir. Sério? Dormir na Roma antiga é uma tarefa bem complicada, cara. Principalmente no centro histórico ali. Toda Roma no entorno ali. É que assim, a gente fala de Piazza Navona, Coliseu, Panteon, tudo isso parece que é distante pra caramba, né? Mas não, cara, tu faz a pé. É tudo assim, 700 metros um do outro. Tu anda 8, 9 quadras, tu tá lá. É um centro, né? É um centro de grande importância, né? E devido ao tempo, provavelmente, né? As coisas eram tudo meio próximas, né? Sim, é que na verdade assim, o romano antigo, que é o que criou tudo isso, imagine vocês, todos os prédios com tons terrosos, entre bege e marrom, tá? Um marrom não muito escuro. Essas são as cores dos prédios. É porque eles deixavam tudo de forma quase que in natura. Tanto na hora da construção, os pedregulhos ali, as pedras que eram utilizadas, como também as pinturas. Tudo se manteve preservado para manter a história. Pra justamente quando tu chegar lá, tu identificar, caramba, isso aqui tem milênios. Tem tanto tempo tem tantas... Aliás, milênios não... mas tem, né? A Piazza Navona deve ter... Eu vi um afresco dela pintada num prédio à frente de onde é a Embaixada do Brasil. E nessa imagem, nessa pintura de quadro, tava a datação de 1193. E a praça já estava com todas as características que ela tem hoje. Ou seja, a data de construção real da Piazza Navona, eu não sei dar o dado preciso, porque eu não estava lá para estudar a história. Eu fui para verificar, para conhecer os monumentos principais, passei por tudo e pensei, cara, o que eu não tiver de conhecimento agora, depois eu vou, pelos lugares que eu passei, eu fiz questão de marcar todas as localizações, pensei, depois eu estudo em casa, né? Sim. Vou olhar... Mas enfim, nós estávamos falando da limpeza, né, das ruas. Cara, como existem muitos bares ali na... Como é que é o nome da outra piazza? Tem a Piazza Navona e do outro lado a Piazza di Pasquino. Bem em frente de onde é a entrada uma das entradas da Embaixada do Brasil. Que é onde eu dormi, onde eu vivi esses 15 dias e fiquei hospedado. E ali tem bares, existem bares na volta onde é tipo um pub da galera. E como vão os turistas, cada um com os seus horários da sua cultura, cara, a festa ia até 1, 2 da manhã e tu ouvia barulho de garrafa quebrando no chão, batendo até tarde. Copo na mesa, galera conversando alto. Né? E é uma música não alta, não música de balada alta, mas aquela música de fundo pra galera conversar e tomar seus drinks, seus whiskies. Cerveja não é comum lá. Birra é o nome da cerveja, né? É o jeito que eles chamam a cerveja. Não é comum e é, assim, em geral, mais amarga e ninguém sabe o ponto da cerveja brasileira. Ninguém. Então tu toma sempre cerveja choca. Tinha vezes em que, cara, me servia uma cerveja que eu sabia que tava 10 minutos no freezer. Que eu ia tomar assim, tava quase ambiente. E nós num calor de 35, 36 lá, que era muito mais quente. E entendam por quê. Como os prédios são próximos uns aos outros, não passa ar. Só quando tu tá em espaço muito amplo. Por exemplo, próximo ao Coliseu e na Piazza Navona. Lá tinha vento. Entre um prédio e outro aí do centro histórico, tu caminhando, cara, nada de vento. Porque os prédios têm em geral 4 andares, né? E como os andares dos italianos, pois eles eram muito pomposos, são andares mais altos. Então tem andar que tem 3 metros, 3,5 de altura.
Aí tu imagina um prédio 4 vezes esse valor, 15 metros de altura cada prédio. E um quase colado ao outro. Outra, quase não existe calçada lá. O espaço de rua que tem lá hoje, tu passaria com uma Triton L200 da Mitsubishi. Só que aí tu tem que dividir espaço com a galera caminhando na rua, os carros Smart e as motonetas aquelas. E o porquê da jogue, agora eu descobri. Por que não se tem motos que tu fica acavalado nela, ou seja, uma perna de cada lado, e tu fica estilo sentado? Porque aquilo ali é porque aquele tipo de carenagem é mais estreito, facilita a mobilidade deles, e outra, eles nunca sabem em que momento eles vão ter que quase que pular da motoneta pra não cair no chão. Então é justamente por isso que a perna ela tem que ter vazão para um lado e para o outro, mesmo com eles sentados em cima. Interessante. É uma questão, é uma estratégia do italiano para não se machucar numa colisão. Não se machucar tanto, poder saltar antes da moto. E, cara, é assim, a mobilidade lá é ruim. Isso em Roma, né? Roma Antiga. Roma Antiga, no centro histórico. Centro histórico onde eu citei, como eu te falei aí, tudo que tá bem próximo ao Rio Tevere. Entre o Castel Sant'Angelo, Casa de Cassazione, que é o maior fórum. Aí tem no entorno disso aí que eu tô falando, Piazza Navona, bem pra ponta do Tevere, ponta oeste, né? É próximo, mas tem que dar uma andada do Tevere até a Piazza Navona. E bem perto, a uma quadra ou duas mais ou menos da Piazza Navona, temos o Pantheon, que também é histórico pra caramba, também acho que tem seus 900 anos ou mais. Aí caminhando um pouco mais, ali 1,5 km mais ou menos, o Coliseu. E a comida, cara? A culinária, como que é? A gastronomia italiana? Comeu lá lasanha, calzone, pizza, como é que é a história? Cara, seguinte, lasanha não vi nenhuma. Ou seja, se isso aí existe na Itália, eu não vi. Talvez deve ter algum lugar muito específico, tipo, sei lá, da parte da região ou mais ao norte ou mais ao sul, porque Roma é bem no meio, né? É bem no meio e pra ponta oeste. Então eles enxergam ali, acho que é o mar Mediterrâneo, né? O mar que dá de cara pra ponta noroeste, isso, noroeste da África, que tem ali Marrocos e tudo, né? Então, se tu parar pra analisar bem, são povos que de aparência são semelhantes, de aparência, mas a cultura é diferente. Tá, mas é assim, ao norte temos Milão, mais pra ponta sul, Nápoles, porém no intermediário, e lá pro fundo Sicília, e daí tem a ilha, né? Que acho que é Calábria, agora não vou lembrar, enfim. Só tô dando esses pontos de referência pra que vocês entendam. Eu fiquei bem em Roma mesmo, passei por Arite, como citei antes, e Champino, tudo perto ali, tudo coisa que de carro tu faz em 40 minutos, meia hora, com um trânsito pesado, tá? E aí, como eu não fui pras partes mais das pontas, né, mais extremas, eu não sei se lá tem lasanha. Eu ainda tô achando, né, com esses 15 dias que eu fiquei lá, agora retornando, que isso foi alguma coisa brasileira que foi inventada e os caras colocaram nome italiano, né? Ou pegaram uma receita de lá que daqui a pouco não tinha nada a ver com o que a gente faz aqui, aí adaptam pro estilo brazuca e, não, isso aqui é lasanha, é a moda italiana. Não vem com esse papo. Pizza agora, vamos entrar de fato no assunto. Eu só dei as referências pra galera entender. Pizza. Eu sei que os italianos vão querer me pegar pelo cangote agora. Não dá nada, agora já voltou. Não tem problema. Vamos lá, eu já tô aqui, né? Tá certo. E o pessoal de lá, que eu falei, vou falar a respeito disso aqui. Eles, não, pode falar do teu jeitão, não dá nada. Tu tá no teu país, fala pra tua cultura. Gente, pizza lá que é o berço dela, né? Eles pegaram um molho, acho que é a adaptação chinesa, ou sei lá o que, um molho de tomate, e pegaram o pão árabe, o pão grego, enfim, e fizeram do jeito deles. Então, se parar pra analisar, a pizza também é uma adaptação. Mesmo o italiano sendo o pai dela, foi ele que juntou uma coisa e outra. Tá? Então, fica aí já pra ninguém se ofender com o que eu vou falar. A pizza do Brasil é melhor. Ponto. Coisa linda. Não tem. Só que o problema é que se tu falar pro italiano, ele vai dizer, mas vocês não comem pizza de verdade. Vai erguer a mãozinha com os dedinhos fechados. Entendeu? Então assim, por quê? Porque lá existem 4 tipos, tá? Eu não vou saber agora dar os nomes precisos, mas o que é a base da pizza pro italiano? Aquela massa de pão fina. O único ponto positivo, a massa deles é fina. Fina no sentido de provavelmente estreita. Devido ao pão árabe, né? É uma adaptação. É uma adaptação. Então assim, a massa é fina. O que vai em cima, que todo mundo insiste em dizer que é recheio, não, é cobertura. Sim, claro. Né? Então tem que deixar esse parênteses aqui. A base é queijo em todas, molho vermelho, orégano. E o que vem em cima é algum complemento, geralmente azeitona ou o que a gente chama de friambres, né? Que é embutidos. Só que na época em que surgiu a pizza não existia fiambre. Então o que eles adaptavam? Cara, era tomate, era azeitona, era manjericão, era orégano, não tinha muita coisa o que colocar em cima, não era disponível carne fresca a qualquer momento pra fazer uma pizza. E a pizza, qual é que é o propósito dela? É um alimento rápido, cara. O cozimento, a feitura dela, a confecção dela é rápida, ela vai pro forno, ela fica 10, 15 minutos no máximo, dá ali umas 2, 3 giradas e tira quando tá no ponto. Ela é um negócio pra ser assim, viável. É o pão da padaria que a gente tá acostumado aqui a pegar no Brasil. É a pizza pro italiano. Se come pizza com a mão e por isso que não se pode ter tanta coisa em cima da fatia. Porque ela não vem cortada, ao contrário do que o brasileiro faz pra já facilitar a vida de quem compra.
Ela vem pra que tu fatie ela, tu tira o teu pedaço ali, a tua fração, e tu junta as duas pontas, aquela mais extrema da borda, e come ela dobrada. Pra caber na boca, né? Pra caber na boca e pra tu coma com a mão. Eles não te servem pizza com garfo e faca lá. Entendeu? O próprio americano come assim, né? O americano gosta e come na mão também. Então lá tu não vai encontrar pizza de estrogonofe. Não. Primeiro que eles vão achar que é um vômito, né? Sim. Os caras são estriônicos com isso. Cara, esse papo aí do prato eu vou mostrar pra vocês mais à frente. Eu vou citar. Mas vamos terminar o assunto da pizza. Então assim, ela tem poucos sabores, tá? Mas, claro, não vou negar. Era gostoso. Era bom. Aí, esse é o lance da diferença cultural. A nossa aqui é melhor porque é adaptado pro nosso estilo. O brasileiro gosta de uma comida mais densa, de uma variedade. O brasileiro gosta de cardápio amplo. O italiano, eu acho que em muitos lugares da Europa, eles gostam daquela coisa mais sintetizada, minimizada. Eles são minimalistas na comida. Eles comem um prato ou dois por vez. Bom, é isso. Vamos deixar o resto para outro. Vamos, podcast. Nosso amigo Bold fez uma viagem incrível. E, cara, eu tô cheio de curiosidade pra saber da arquitetura, como que as pessoas se comportam. Eu quero saber sobre tudo. Ele foi pra Itália, tem familiares e tal em Roma. Como eu nunca saí, né, de onde... Do sul. Eu gostaria de saber mais, né, e ultrapassar essa barreira da internet e realmente sentir como que é as pessoas, como que é o local, será que o céu é mais azul, essas coisas, sabe? Boa, o céu é mais azul, é massa. Pode ser? Vamos lá, vamos destrinchar, a gente quer saber de tudo. Talvez vai chamar o quê? Rumo à Itália, alguma coisa assim? O que a gente pode falar? Será que isso aqui vai ter uma playlist especial? E aí, meu povo, minha pova, tudo certo com vocês? Bem mesclado, voltando à atividade. E sim, fui pra Itália, saí de terras brasílias, terras tupiniquins. E aí vamos fazer o quê? Não é comparar, é bom deixar bem claro isso, tá? De que o que vai rolar aqui nesse pod não há comparação entre Brasil e Itália, não há comparação entre nenhuma das nações existentes, são mais de 200, cada lugar tem o seu sabor, a sua cor, o seu público, o seu povo, a sua cultura, então comparar não existe. Os caras têm uma vivência, os caras estão a, sei lá, 13 mil quilômetros da gente, existe um oceano nos separando, e só que é o berço da civilização moderna. Muitas coisas que são utilizadas hoje na engenharia, arquitetura e tudo mais, assim como afrescos, pinturas, a arte, a música até hoje fala italiano, pra quem não sabe, isso é um ponto que eu vou tocar lá mais ao final disso, porque o povão, a massa, todo mundo que nos escuta quer saber o beabá das diferenças. Então vamos citar elas aí. Sim, passei mais de 15 dias lá em terras italianas, ouvindo tarantela, comendo pizza, aturando alguns italianos chatos, outros bem legais. Cara, vamos fazer uma... Vamos destrinchar o assunto? Primeira pergunta. É verdade que o brasileiro é parecido com o italiano na questão da personalidade, assim? É uma pessoa mais alegre, gosta da família, do barulho? É mais ou menos assim? Cara, vamos lá. Não é bem assim. Eu tô sentindo falta do nosso suporte aqui, a gente rateou, né? Bold Lee Jones. Bold Lee Jones, Alexei Popov, o garoto eslavo Tupiniquim. Exato. É bonito, né, cara? Isso tudo vem do interior dos teus pensamentos? Sim, cara, vem do meu íntimos gel. Propaganda. Eu tô curioso, cara. A gente falou sobre a tua viagem, a tua experiência pra Itália, né? Pra Roma, pro centro histórico. Coisa linda. Eu queria saber, a gente já tava falando sobre a culinária e tu falou que eles são minimalistas e tal, aquela história. Me explica mais, eu quero saber tudo, cara. Eu quero sentir. Eu não fui junto, eu não tive a capacidade. Eu tô sentindo um afago aqui tão gostoso. Tu decidiu escolher levar a tua esposa, eu não vou negar, eu fiquei um pouco magoado, eu achei que tu ia me escolher. Aí vamos comigo, Alexei. Mas, né, seria meio prepotente da... Não, cara, mas não tinha como, cara. Só se eu te levasse na mala. Mas aí no raio-x tu ia cair. Tu disse que os italianos são pequenos, né? São pequenininhos, cara. Eles devem ter a pistola grande conforme o tamanho deles, mas deve ser tudo compacto, cara. Mas enfim, nós tava pra parte B agora do negócio. Isso aqui vai virar uma série, né? Vai. É quase um mini longa-metragem. Mini longa-metragem. Ridículo, né? Tipo o italiano pelado, né? Isso aí. Mini longa, né? Exatamente. É porque é longo pra eles, mas no resto do mundo passa vergonha. Exatamente. É o Davi perto da bolinha. Tá, seguinte, velho. Como é que é o lance? Eu falei que eles são de sintetizar muito, de minimizar, né, os pratos. Porém, tem um lance no italiano que eles acham nós aqui absurdos quando a gente fala que come tudo junto. Tu já ouviu falar em antipasto, piatto uno, secondo piatto, contorno? Meu Deus. Não. São servidos 4 pratos, sempre. Veja bem, antipasto é o que vem antes do macarrão.
da macarronada, enfim. Ou da pizza, dependendo do caso. A massa é o principal alimento deles? Cara, o nosso feijão e arroz é a farinha na Itália. Eita. Não, os caras é farinha direto. Então o cara lá com triglicerídeo alto é todos. Não, hipertenso lá é miúdo, entendeu? Porque os caras comem de parmesão, de manjericão, sal. O sal não vem na pizza. Mas os caras mandam junto o pacotinho pra te servir depois e, nossa, tu vê a italianada aqui, ó, todo mundo... Chegou a pizza, galera, abrindo lá, derrubando, purpurinando, alvejando a pizza com sal. Tá brincando? É. Tu pôs sal na hora. Ela vem sem sal? Não vem sem sal, ela vem com pouco sal, porque assim, tem gente que tem problema de hipertensão, e aí eles têm esse cuidado, esse zelo hoje de não fazer um negócio extremamente salgado. Mas o italiano mesmo, o italianão, o raiz, aquele que é Itália, Roma, né, como eles gostam de dizer, é desse jeito aí, cara. Esse jeitão pachola, é sal valendo. Sal não é tempero, sal é complemento do rango. Tá? Mas, claro, não são todos, tá? Tudo que a gente tá falando aqui não é generalizando, e sim mostrando aspectos do que eu vi em 15 dias com a maioria dos italianos. A maioria não é todos. Tá, e a refeição tem 4 etapas. 4 etapas, vamos lá. Antipasto. Sempre vem uma... Como é que é o nome? Focaccia é o nome. Focaccia. É um negócio que parece um pão, tá muito mais parecido com aquele pão que a gente vê nos filmes sobre Jesus Cristo, aquele pão árabe. Sim. Tá? E vem sempre tem à mesa azeite de oliva, isso... Lá, o que a gente não vê aqui comumente, lá tem assim a rodo, e é barato. Que é outro assunto também que a gente vai abordar aí com o decorrer dos episódios. E tem o antipasto, que é isso, tá? Aí, se tu te empolga ali, aí geralmente vem um friambre, algum embutido e um queijinho separado, um queijo com pimenta. Na introdução. Se tu te empolga ali, tu já mata a tua fome e daí tu já não come o resto. Qual é que é o primeiro piatto que eles chamam, né? Que é o primeiro prato. Primeiro prato, exato. É o principal? Ali que é a comida de verdade. Sim. Aí vem o macarrão, geralmente. Aí tu escolhe antes, porque aí tu escolhe o primeiro piatto, mas vem o antipasto, que tu não pede. Eles largam na tua mesa. Tipo, tu terminou o pedido, um garçom já aponta pro outro, o cara já traz o antipasto. Então, tu fez o pedido do teu primeiro prato, do teu segundo prato, do teu terceiro, mas tu recebe aquele antipasto ali que é a entrada. Clássico, até no boteco eles servem aquilo ali. Que loucura, cara. Sempre. Então já tá meio que pronto aquilo, então entrega ali e tu vai comendo. Ou em alguns lugares o antipasto é um pedacinho de pão, que lembra o nosso pãozinho francês brasileiro, que no sul é chamado de cacetinho. Lembra, mas é um pouquinho diferente, tem uma composição diferente da nossa. Beleza. Aí vem o cacetinho, ele é o tal pão francês, né? É o pão francês. E ele realmente será... Bom, eu não sei, tu foi pra Itália, não foi pra França, mas acredito que na França tenha o mesmo formato. Não, cara, É que o brasileiro é foda, né? Brasileiro é foda. Não, a gente muda tudo, né? Vem o hot dog... Mas é foda no sentido de que a gente adapta trio os negócios, na minha opinião. Também acho. A gente adapta melhor. O negócio fica mais evoluído. Aqui a gourmetização brasileira eu acho que é melhor. Falou tudo. Gourmetização. Isso. A gourmetização brazuca é mais pica, né? Tá. Aí, deixa eu ver, esse primeiro prato, né? Eu tava acostumado a falar lá com eles, primeiro piatto, né? Geralmente é o macarrão que tu escolheu. Aí é aquela coisa, ao pesto, carbonara, o clássico. O que a gente vê aqui é lá. Não é muito diferente, mas... Sugo. Não, esse cara aí não. Eles gostam de cogumelo, eles gostam daí dos fiambres, né? Os embutidos, gostam muito. Gostam um pouco de pimenta, mas é aquela pimenta suportável, não é que nem em México e outros lugares, que é super acentuada, né? E o que mais? E gostam de vegetais. Ao contrário do que se pensa, italiano come muito vegetal. Muito mesmo, tá? E pouca carne. Carne de gado, principalmente o romano, não come tanto hoje. Claro, eu tô falando do quê? Existe a questão secular, que era anos antes, né? Sei lá, 500 anos pra trás, até o início da civilização deles, quando ela começou a dominar o mundo, era uma cultura. Hoje deve ter mudado, mas carne fresca não era comum em lugar nenhum, então acho que até hoje o romano ele tem aquela coisa de não ter o apego pela carne bovina como o brasileiro tem, principalmente os sulistas, né? Aí tá, vem o segundo piatto, que daí esse eu não me lembro assim muito bem como é que é, porque geralmente nessa parte eu já tinha matado a fome, eu já não comia. Mas vem alguma coisa assim, tipo, ou um friambre diferente, ou um pedaço de carne assim muito defumada, geralmente é isso. E o contorno é o final. Aí o contorno, às vezes, vem uma coisa que é semelhante ao antipasto. A mortadela é italiana? Cara, não sei te dizer se a mortadela é italiana, mas como lá eles gostam muito de fiambre, acho que esse lance de embutido veio muito de lá. É que eu fico meio aqui, né, cara? Tu vai falando e como eu não tenho a verdadeira experiência, você não né? teve a vivência? A vivência, eu não fui pra lá e tal, eu fico só com essa história do marketing brasileiro em relação às comidas, né? Os caras inventam aqui a tal da pizza, uma mortadela, e botam o nome, daqui a pouco nem existe mortadela lá. Cara, tem, sim, mas é diferente que não tem nada a ver a mortadela que se... Quer dizer, eu chamei de mortadela, com certeza lá tem um outro nome.
Mas aquela mortadela classicona aqui que tu vê, que é aquela bem básica. Nome, né? Parece ser italiano, né? Mortadela. Sim. Provavelmente a origem é de lá, a gente tem que dar uma estudada nisso pra falar com verdade, mas... Cara, deve ser. Só que assim, lá é diferente. Com certeza é diferente. Então aí tu inicia com aquele pão, vai pro prato principal. Que é o macarrão. O macarrão depois vai. Geralmente tem uma carne e eles são muito chegados em polenta e batata. Só que num preparo bem diferente do nosso. Mas já em Aritia e Champino, a batata normal lá é a frita. E tu provou a polenta? É boa? Não curti. Não, porque eu não curto polenta nem aqui, né? Eu como em casa. Agora, vou num restaurante pagar caro pra comer polenta, porra. Polenta é a comida mais básica que tem, né, cara? Mas sim, serve lá. Cara, na verdade, se for analisar, o mundo é mundo. Inclusive, minha prima, que é de lá, que é nativa, ela fala, cara, o mundo é mundo. Pra qualquer lugar que tu vá, a maioria das coisas, elas... E ainda mais hoje que tudo globalizou, tá tudo meio igual, cara. Então tu não vai ver uma diferença brutal. Tu vai ver pequenas nuances que dão uma diferença, como, por exemplo, enfim, o abacate italiano. Ele não... Italiano não é, o abacate tem em qualquer lugar do mundo, mas enfim, lá se usa como um complemento à salada às vezes, mas não é comum. Isso tu vê principalmente em comida americanizada, que eles são retardados nesse ponto aí. Eles misturam a comida na hora de fazer restaurante americano, eles misturam a comida mexicana. É que o México é do ladinho, né? É perto. Né? Mas eles, pra dar uma cara no T-bone deles lá, que eles fazem nos restaurantes americanos, eles misturam a cultura mexicana com a americana. O que, na minha opinião, é um erro, né? Daí eles vão lá e colocam... Como é que é o nome do negócio que é... Quando é feito com abacate? Não vai lembrar agora. Que é da culinária mexicana. Que é... também não vou lembrar agora. Vai ter que cortar isso aí. Tá, mas enfim. Em relação ao mundo é mundo, que a galera fica às vezes preocupada, porque o Brasil é feio, é não sei o quê. É a síndrome de vira-lata clássica, aquela do brasileiro, que eu vivo batendo na tecla, e tu também já falou sobre isso. Senna, que é o nosso grande herói, falava muito sobre isso, né? Do brasileiro começar a entender que aqui tem coisa boa, a gente não pode exportar só o feio pra fora. E, realmente, quando se fala em Brasil lá, se fala o quê? Rio de Janeiro, muito pouco em São Paulo, e se fala da nossa política corrupta e de ladrão, banditismo e tiroteio, e favela, ponto. O que o italiano médio pensa, o americano pensa, é exatamente isso que é exportado, vamos dizer assim, RJ, barra todas as tranqueiras do RJ. Eles falam muito do cenário, do panorama do Brasil, das paisagens cariocas, mas falam também das coisas ruins que eles veem daqui. Aí quando eu comentei lá numa mesa de bar, na despedida de solteiro da prima, a respeito de como é o Brasil, o tamanho e tudo, cara, ali eles se surpreenderam. Porque eu comecei a falar sobre tamanho da população, costumes da população, falei dos vários Brasis que existem num único Brasil, e aí começou a surpreender, a galera começou a se engasgar e pensar, poxa, mas é diferente assim. Então pensaram no multiculturalismo, pensaram no povo, enfim, vamos lá. Claro. Tu começou a falar sobre isso, falou sobre o RJ e tal. Eu tenho uma pergunta. Eu nunca fiz uma viagem internacional, eu já fiz alguma coisa aí pra outro estado e tal. Mas quem vem de outro país, o ponto onde desce aqui no Brasil não é Rio de Janeiro? Não, tu tem geralmente a conexão, claro, há exceções, mas em geral as maiores conexões que é... Por exemplo, nós partimos Porto Alegre, São Paulo, Guarulhos. Guarulhos pegamos o avião pra Fiumicino, que é pertinho de Roma já. A conexão geralmente é São Paulo, cara. Ou Guarulhos, ou ali o de Campinas. Aí tem mais um outro, são 3 aeroportos ali em São Paulo. Como se fosse o aeroporto central, então, no Brasil. Vamos dizer assim, o que liga o Brasil com o resto do mundo geralmente é São Paulo. Pois é, então o que eu quero dizer é justamente isso. Fica complicado para os outros povos dentro do próprio Brasil ter a oportunidade de se mostrar. Tu entende? Quando a gente fica muito limitado a São Paulo e Rio de Janeiro, cara, a gente tá limitado ali a favelas, aquela beleza exuberante do Rio de Janeiro, aquela selva de pedra de São Paulo e nada mais. Se o turista ou realmente o cara que tá de passagem, ele quiser conhecer mais, primeiro que ele vai ter que partir da cabeça dele, vou pro sul. Porque se ele vir aqui, ele vai encontrar Gramado, ele vai encontrar outros tipos de beleza, outros tipos de cultura, que já puxa mais pro alemão, pro italiano. E centro ali do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, é essa coisa mais, entende? Mais a moda louco, assim, eu imagino. De lá já toca funk, a galera já tem uma outra pegada, já estão acostumados já mais com aquele turismo, aquela venda fácil. Tu sabe o que eu tô falando? Tu consegue entender? Sim, a brasilidade do cara, a brasilidade que é exportada, né, cara? Exato, então o aeroporto central praticamente do Brasil é ali. É o ponto do Brasil. Mas eu quero dizer que a visão de fora, além do cara escutar do brasileiro, né? Essa coisa do síndrome de vira-lata, sabe? Além disso, quando ele vem pra cá, ele cai aonde? No centro. E o centro é uma outra cultura em relação aos outros Brasis. É isso que eu quero falar. É que assim, o Brasil tem essas várias regiões. A região sul, região centro-oeste, sudeste, nordeste, né? Norte e nordeste.
Então tem essas cada lugar tem. Bom, para começo de conversa dentro de um estado, próprio Rio Grande do Sul, aqui nós já temos uma variação de sotaques imensa. Lá na Itália não é diferente. Tem lugares lá, por exemplo, o romano fala de um jeito, o napolitano fala de outro, o siciliano, que é mais ao sul, vai falar de outro jeito diferente. O cara de Milão, que é da ponta norte lá do extremo quase, Suíça, vai falar de forma diferente. Existem sotaques lá, existem sotaques aqui, e óbvio, cada lugar que tem o seu sotaque diferente tem a sua cultura específica. Ela é peculiar, ela é... Tem... O sotaque acompanha, né, toda a cultura, claro, né? Me diz uma coisa, o siciliano, ele é ao sul. Bem ao sul. Provavelmente, então, ele é próximo da África. Ele tá mais próximo da Muda África. Alguma coisa? O povo italiano, ele é racista? Ah, e é que tá. É como eu não fui pra lá, pra essa ponta, eu não sei como é que é conviver com o siciliano. Não sei como é conviver com o napolitano. Mas eu tive contato com pessoas que são de Nápoles e moram hoje em Ciampino, que não é muito distante da Roma, né? E, cara, é assim, ó, eles velam o racismo que eles têm dentro do país deles, mas, por exemplo, o romano, que nasceu em Roma mesmo, ele se sente mais italiano que todo o resto. Então, assim, como eu te falei aquela outra vez que eu tinha certeza do racismo italiano quanto aos outros povos, existe um certo, não é racismo, mas é um preconceito entre eles mesmos. Eles, com questão cultural, como eles acham que a Roma ainda é o centro do mundo, e eles pagam pau pra americano, sim, só que eles dão risada, por exemplo, quando o americano faz filme sobre a Itália. Que eles pegam as ruas romanas e ligam uma rua que não tem nada a ver com a outra na hora de fazer os takes, né, do filme. Então eles ligam uma rua do norte da Roma antiga com uma rua lá na ponta leste. Depois, do nada, ligam com uma rua lá da ponta oeste. Coisas de filme americano. Hollywood Hollywood, assim, quem olha pra Hollywood fantasia pra procurar informação cultural, aliás, informação histórica, tu vai ter uma desinformação. Só entretenimento, né? Que nem aquele filme lá, que eu não sei se aquilo é Hollywood ou não, deve ser uma outra produção. O filme, aquele 300 de Esparta, cara, nada do que tá ali é real. Absolutamente nada. Nem no contexto, nem barriga de tanquinho dos caras, e nem que os espartanos eram esses caras pica da galáxia. Aí a mesma coisa assim, quando tu vê algo falando sobre Roma feito por outra nação que não é italiana, vai ter muito erro. E se tu vê algo produzido pelo italiano, eles vão colocar o povo italiano como o maior povo do mundo. Então assim, eles vão se enaltecer pra caramba. Então se tu for para pra pensar, friamente. Tudo que é feito em Hollywood é fake. Tudo que é feito pelo próprio italiano vai enaltecer demais os feitos italianos. Como se fosse uma obra, assim, quase de Deus aqui na Terra. Então, parando pra analisar, dos dois lados tu vai ter mentira, tu vai ter um exagero muito grande. Agora, que o povo romano, o povo italiano, teve a sua importância 2000 anos atrás, até 1000 anos atrás, claro, foi o berço da civilização moderna. A arquitetura que nós temos até hoje, baseada nisso, a pintura, como eu disse antes, a música também ainda a linguagem da música ainda é o italiano. Como assim? Cara, que o berço da música, da sinfonia, é Itália. Então as partituras, quando tu vai ver as transcrições embaixo delas, tudo é em italiano até hoje. A música fala italiano. É a única coisa no mundo que não mudou. O domínio da música é italiano. Ponto. Interessante. O berço da música, a sinfonia, né? Não a música moderna, é italiano. Nós somos do sul, né? E aqui regados de italianos e alemães. Tem essa né? Será que esse orgulho, cara, justamente não vem de berço, então? Dessa galera que veio da Itália pra cá? Porque o gaúcho, ele é bairrista, né? Ele exalta suas coisas e tal. Cara, eu acho que tem a ver com a questão, sim, dessa diferença cultural que o Sul tem perante o resto do Brasil, por uma questão de a gente nasce com orgulho e sem entender. O italiano tem isso. Agora, te dizer o porquê que isso ocorre, não tem como explicar. Mas, por exemplo, as minhas ligações com Itália são muito mais porque eu tenho parentes lá, mas eu não tenho raízes profundas lá. As minhas raízes estão muito mais enraigadas mesmo em Portugal e Espanha. Um pouco de França. Tem algum pezinho na Itália? Tem lá nos primórdios, lá, sei lá, bisavós ou antes disso. Mas, a gente nasce no Rio Grande do Sul e sabe cantar, aprende a cantar o hino gaúcho, né, o hino rio-grandense, primeiro do que o hino nacional. Não. Então eu acho que tá muito mais no que a gente implanta nas crianças. E eu acho que o povo italiano, ele tem esse orgulho porque eles estudam a história do povo italiano, em primeiro lugar. E eu acho que eles não estudam quase nada fora do que é Itália. Então eu acho que muito do que é orgulho das pessoas vem do que tu vê na escola, vê do que tu vê o comentário do teu povo na rua. Então eu acho que isso é o que nos aproxima, o povo sulista com o povo italiano. Nós aqui no Sul, a gente gosta de falar sobre o Sul. Assim como a gente tem essa questão de ter essa proximidade com uruguaios e argentinos muito maior do que com o resto do Brasil. O italiano, acho que como ele fala só de si,
e não dá muita bola pro resto. É Itália, 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 Roma, 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 pra quem é de Roma. Não, eles não dão bola pro resto, cara. Eles estão preocupados com o seu próprio umbigo. Eu acho que é isso aí que de fato vem o tal do orgulho dos caras. Interessante. Eu acho que é isso, cara. Analisando bem friamente, só pode ser. Agora, sobre a sujeira do lugar, tu tem alguma pergunta a fazer? Não, eu quero ouvir tudo, cara. Ouvi tudo e vai tempo, hein. Cara, a sujeira do lugar. Quando tu olha as fotos de alguém que vai à Itália, ou que vai pra França, qualquer outro lugar, tu vai ver fotos sempre, né, do busto da pessoa, ou seja, da região do umbigo pra cima, né? Ou do peito pra cima. E o que tá de cenário na volta. Cara, se tu apontar a câmera pro chão, na Roma antiga ali, todo o centro histórico, é bastante lixo. É bastante sujeira. Isso também proveniente dos turistas que vão pra lá e se tornam mal educados. É, o que eu ia falar, provavelmente como tem um grande ciclo ali, né? Uma rotação de pessoas do mundo inteiro, de várias culturas. Aliás, é que nem o argentino quando vem para nossas praias, né? Os caras detonam a praia, sujam e deixam, porque é da característica dos caras. Eles não têm a capacidade de tomar o seu picolé, o seu sorvete, botar o seu papelzinho no lixo. É cultural, né? Daqui a pouco vai saber se não tem alguns argentinos na Itália. Barquinho direto, hein, cara, pros hermanos, né? Cara, eu acho que... Bom, pra começo de conversa, o lance de sujar a praia ou sujar qualquer lugar é assim, ninguém é dono de nada, na verdade, nesse planeta, né? A gente finge que é dono de território e finge que pertence a uma única nação. Aí agora vem uma mistura minha de conhecimento, não, do que eu penso a respeito. Entendimento sobre o mundo, sobre a vida, comparando sobre esse lance de cultura e sobre esse lance de nação. Claro, nós temos umas divisões, tem línguas diferentes faladas no mundo, e isso traz uma certa rivalidade, uma certa rusga com quem é vizinho. Mas se parar pra analisar, o mundo é mundo e nada é nosso. Tudo aqui é de passagem, a gente tem essas coisas como empréstimo, né? Então o fato é, se tu vai pra outro lugar e suja, cara, tu merece que na tua casa um dia aconteça alguma coisa onde a sujeira vai parar dentro dela. É uma questão assim de lógica. Boa reflexão. Não é nem questão cultural, é uma questão de lógica. Então, se o cara vir pra cá escolhendo a nossa praia, cara, o mínimo que deve acontecer um dia, num outro local, seja lá onde ele estiver no mundo, o mar invada a casa dele e traga toda a sujeira que ele largou dentro da casa do cara. Ponto. É a mesma coisa pro italiano, não o italiano, mas o povo que vai lá visitar a Itália. Cara, o que eu vi de sujeira no chão não tá no gibi. E aí se explica o motivo de todas as noites, na madrugada, passar um caminhão escovando a rua. Porque ele tem que arrancar aquela sujeira do chão para que alguém venha e recolha depois de vassoura e pazinha. E aí coloque no lixo. E assim, poucas lixeiras, por exemplo, na Piazza Navona, e aí com isso o acúmulo de lixo é muito intenso, cara. Durante o dia, assim, poucas horas na manhã, tu já vê as lixeiras lotadas, e os caras não tem onde largar a casquinha de sorvete, o palito do picolé, como tu bem falou a respeito da praia, então os caras têm que largar fora, perto da lixeira, no chão. E aí uma coisa que é surpreendente, obviamente, surpreendente pra nós e pra eles extremamente corriqueiro. O que nós temos aqui no Brasil? Né? Uma vastidão, uma infinidade muito grande de pássaros. Mas aqui no sul, o que a gente mais vê? Pombo, em grandes cidades, e quero-quero. Lá o quero-quero deles é a gaivota. Porque como vamos dizer assim, é próximo do oceano, e gaivota é um animal de andar próximo ao oceano, né? Próximo de onde tem água salgada, eles talvez não estão encontrando tanta comida ali na volta, porque está muito poluído. O mar deles é bem poluído, bem sujo mesmo, não tem ideia. É assim, ao ponto de ter sujeira boiando na beira da praia, assim. De lixo acumulado. Tá? E a gaivota acaba voando pro grande centro aí, pra onde tem um acúmulo de pessoas, porque daí tem comida disponível. Então, cara, eles estão comendo palito de picolé, sorvete, estão comendo tranqueira igual o ser humano. Então é louco, é absurdo isso. E rua, cara, daí agora vem um detalhe. O povo europeu fuma demais, cara. Tu não tem noção. Isso eu reparei nisso já nos primeiros dias, e aí comentei com a galera na despedida de solteiro. Falei, cara, como o povo europeu fuma. Mas assim, de uma maneira absurda. E a gurizada lá, o que mais me apavora, gurizadinha de 13 anos pra cima com cigarro na mão. Gurizada, estragando a vida assim de uma maneira. E aí eu percebi, cara, no Brasil não se fuma. Não se fuma. Não tem ideia do que eu vi de bituca de cigarro no chão, mendigo e sujeira. Ponto. Mundo é mundo, cara. Minha prima mesmo falou isso. Cara, o mundo é mundo, em qualquer lugar que tu vai ver isso. E aí tu vê que é interessante, né, a questão da capacidade das pessoas. Um país milenar, né, o velho continente, digamos assim. Um velho mundo, né? E os caras com hábitos ainda... Né, não existe uma evolução do ser humano, né, propriamente dito. Não tem uma evolução. Existe muitos anos de vivência, de história e tal, mas comportamentos ainda antigos de hábitos ruins, de destruição, né? Autodestruição, né? Um autoflagelo. Cara, até tem uma coisa lá, meio que pra nós aí já alinhar pro encerramento.
Lá tem um cigarro eletrônico lá que eu não sei explicar muito bem, mas ele é como se fosse um isqueiro eletrônico e tu coloca o cigarro dentro. E aquilo ali que eles estão utilizando a FU, diferente do vape, que aqui se usa, que é ilegal, se eu não me engano é ilegal, mas tem um monte de gente vendendo, né? Que o vape parece um vidro de perfume e tu fuma nele, né? E é uma fumaça diferente tudo, então a galera fala que aquilo faz até mais mal do que o próprio cigarro. Eles têm um negócio que eles adaptam, eles colocam o cigarro dentro, isso não veio pra cá ainda, vai vir em algum momento. Mas aí, cara, daí todo mundo assim, ó, meu, na boa, eu não sei te dizer qual é o italiano raiz que eu não vi fumando. Italiano raiz fumando, aí gurizada que veio visitar, muita galera que eu suponho que é da Índia ou dos arredores ali, fumando também pra caramba. Quem mais? Turcos, que eu suspeito que são turcos pelo jeitão também de falar, inclusive o italiano e o inglês, e fumando pra caramba. Gente francesa, e cara, muita gente fedendo a asa. Meu chapéu, cara. O Rechona não chegou lá. O Rechona não foi com força lá. Meu pai. Passou uma menina no Coliseu, bonitinha, guria, ajeitadinha, branquelinha e tal, toda bonitinha, toda frufru. Cara, quando ela passou dando uma corrida, um cheirão de cebola podre, assim, horroroso. E isso era o quê? Umas 10 da manhã. Um sol já de uns 30 graus. Será que na Itália, tipo como na França, o banho não é diário? Eles não são chegados, cara. Eles, assim, tu vê os caras chegar melequento em casa, peguento, o cara deita daquele jeito e só toma banho no outro dia de manhã. Sério, eu tava com uma expectativa. Não. E eu tô começando a achar que o Brasil realmente é o melhor lugar. É o melhor lugar, né? Cara, aí é que tá. Eu não vou generalizar, porque não existe isso de generalizar. Tem galera que vai ter mesmo na cultura, sendo enraizada desse jeito, os caras vão agir diferente, né? Mas em geral, se tu pegar lá todo 100% do povo, deve ter uns 80, 75 que, assim, é porcão, relaxado consigo mesmo, não tem vamos dizer, uma espiritualidade boa, por isso que os caras, pra não roer unha, pra não demonstrar ansiedade, fumam que nem umas draga, parece umas Maria Fumaça, parece uma locomotiva. Então, cara, tirando o lance deles comerem as coisas separados, que eu acho interessante pela questão do sabor, de sentir o sabor de cada coisa, mas eu não me adapto a isso de ter vários pratos. Acho uma coisa meio... Pra nós aqui um exagero, porque é mais coisa pra lavar. Exato, eu acho que... mais prato pra lavar e mais impacto na natureza com água e detergente despejado. Então, não compactuo disso, mas acho interessante sentir o sabor de cada coisa, só isso. Mas eu ainda acho que a comida brasileira é mais interessante. As adaptações brasileiras são mais interessantes e, de fato, cara, o povo mais limpo do mundo é o povo brasileiro. Não tenha dúvida. Tu não vai ver um italiano levar escova de dente pro banheiro e escovar os dentes ao meio-dia. Não existe isso. E quando tu faz isso, lá tu é tratado como um ET, os caras ficam te olhando atravessado. Então, cara, não existe, cara, não tem comparação, cara. O outro lado do planeta é legal tu conhecer. É legal tu ter a experiência, o impacto é importante na tua vida. Mas aí, cara, sabe aquela coisa de tu acha bonito o que tu vê, tu acha interessante a cultura, mas tu tá lá o tempo inteiro pensando, cara, meu país é mais trica. Que coisa linda. Então a gente vai chegando ao final do nosso podcast. Eu preciso te perguntar, a gente terá a terceira parte sobre a Itália? Olha, é bem facilzinho, a gente terá a terceira, quarta e quinta aí. Isso aí. Bem facilzinho. Então siga aí, não esquece de curtir, de compartilhar, de mostrar pro seu amigo. Saiba que a gente faz isso aqui com muito carinho e agora tá trazendo uma experiência internacional. Coisa linda, né? Coisa linda, alegria de viver. Eita. E aí, meu povo, minha pova, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é Bem Mesclado, voltando depois de um tempo de hiato, mas que tá rolando episódio. E aí, Alexei Popov, como é que tá? Tudo certinho? Tudo certinho, Bold Alex Bold. Isso aí, curtinho pra chegar metendo. Curto e grosso. Curto e grosso, adoro. Aí, cara, é o seguinte, vamos continuar falando da Itália, o que tu acha? Cara, eu tô adorando, quero saber tudo sobre a Itália. Algum imbecil passou aqui e deu uma voadora no microfone, agora vai dar estouro. Cara, sabe, coisas que eu não falei dos EPs anteriores aí, a pizza, né, que a gente tava ali num papo de pizza e eu acabei falando de pegar com a mão, comer ela, escambau, só que eu não falei dos tamanhos. A gente aqui adaptou a pizza, né, a gente já falou que, na minha opinião, tu não tem o parâmetro da de lá, mas gosta da pizza daqui, né? Eu só gosto dessa, né, não comi outra. Então, pra ti é a top que tem, né? Sim. Mas pra mim também é. Mas pro italiano de lá, ele nunca vai admitir que a nossa é melhor mesmo comendo aqui. Tem aquela parada média, família e bababá? Não, é isso que eu ia comentar agora. É um tamanho só, um pouco maior do que um prato aqui, o prato raso. É só aquela ali, é o que a gente chamaria entre a broto e a pequena. Saca? É tipo servido individual. É uma dessa, tamanho de um prato, pra uma pessoa. Aí é que tá, não tem esse lance de tu pedir vários sabores numa pizza e tu, vem fatiado. Não, ela vem inteira, tu mesmo tem que cortar, ao contrário do que a galera pensa. E tu escolhe lá, são 4 sabores que são os clássicos, eu não vou saber dizer aqui quais são. Marguerita? Não sei, cara, se é. Provavelmente alguma coisa com embutido, sei lá. Não, eles são dos friambres lá, fuzeléu, assim, eles gostam o salame deles, o presunto deles, enfim, esses lances que vem fatiado com uma carne bem seca e salgada, mas boa. Tudo muito bom, defumadinho e tal. Então,
Ela é entre um broto e a pequena. E aí vem pronta no prato ali e tu come aquilo. É 4 sabores e deu, cara. Não tem. Café italiano. Pensa numa xícara menor, dessa nossa aqui que a gente utilizou agora pros bastidores. Deve ter o quê? Uns 100 ml no máximo? No máximo. No máximo 100 ml. Aliás, cara, obrigado, hein? Que cafezinho gostoso. É, né? Acostumado a tomar essas marquinhas, né? Que tem aqui no mercadinho aqui da esquina. Os botecão. Cara, tu trouxe... Como é que é o nome desse negócio? É, Baggio é um café italiano. Baggio, Roberto Baggio. Ah, tu quando fala Roberto Baggio, me dá uma alegria, velho. Ver ele batendo aquele pênalti na lua. Cara, ele mesmo admitiu depois de anos, né, que na realidade, quantos mil habitantes tem, quantos milhões de habitantes tem o Brasil? Quantos milhões de habitantes tem a Itália? Ele falou, eu fiz mais gente feliz chutando pra cima. Então, tipo, ele falou, dói o coração porque era a minha pátria. Mas pensando bem lá do outro lado, né, a galera precisava desse alento aí, né? Ele foi inteligente na hora que ele falou isso. Cara, deu o seguinte... a gente já deixou claro várias vezes que o negócio aqui não é estragar com a imagem do italiano, até porque temos aqui no sul, uma imigração muito forte. Só que a gente tem que comentar os aspectos para que a galera entenda que o mundo é mundo. Independente de onde tu vai, o pessoal acha que, é só no Brasil que existe corrupção. É só no Brasil que as coisas não dão certo. Cara, não, cara, tem corrupção lá. Mundo. Cara, que coisa bonita isso, né? Não, mas aí detalhe... A questão da divisa, a questão, né, de dividir povos. O mundo é mundo antes disso, né? O mundo é mundo, cara. E detalhe, eu vi isso de italianos. Porque daí, assim, os italianos... É uma coisa meio estranha agora, o que eu vou citar. Eu não posso generalizar, porque eu não falei com todos os quase 60 milhões de habitantes italianos, né? Habitantes não. 60 milhões da população romana, italiana, enfim, o caramba 4. Enfim, povo da Itália. Não falei com todo esse povo aí. Mas eu falei com um grande número. E também tem uma comunidade brasileira lá muito forte, que é normal. Todos os países de uma grande densidade demográfica, ou que são os grandes centros mundiais, né, de turismo, tem muito brasileiro. Então é fácil de tu caminhando na rua tu ouvir o português daqui, assim como também era fácil ouvir o português de Portugal lá. Então eu esbarrei com muito brasileiro lá também na rua e pude conversar. Muito turista. Muito, turismo a rodo lá. Só que daí também tu esbarra com o italiano, que tem mais ou menos a nossa idade ali, nossa faixa etária entre 30 e 40, e cara, tá mudando agora o conceito deles. Eles sabem que fora dali existe vida inteligente, que existe desenvolvimento, claro, não eles fazem umas perguntas meio bobocas, assim, tipo, perguntaram pra minha excelentíssima por que ela era tão clara. Aí falei da questão da imigração aqui no sul, tal. Eu pensei que tu ia dizer, o que tu tem a ver com isso? Tudo é a tua vida de italiano sujo. Ô, louco, cara. Tu fala isso aí lá, daí tu... eu tô aproveitando que eu tô aqui, né, num quarto praticamente escuro, né. Com neon pra tudo que é lado. Tá louco? Purpurina, aquilo. Sou louco, tá louco? E aí o italiano médio, né, novo, jovem, ele tá antenado, mas eles ainda fazem umas perguntas quase que é do tipo, no Brasil é tudo mato, vocês têm internet, vocês sabem o que é internet, vocês têm celular, umas coisas, quase nesse nível. Mas ele tá aberto a entender que lá, que é o berço da máfia, o berço da corrupção, foi de lá que vieram essas coisas. O brasileiro, na verdade, aprendeu com o povo de lá. Isso é fato. E eles mesmos dizem isso. Então, assim, é uma coisa... Por exemplo, o racismo na Itália, ele é velado. Aqui no Brasil também nós temos um racismo velado. Mas o italiano tem muito mais. Ele é xenofóbico. Qualquer outra nação que não é a nação italiana, eles têm pavor. É que o italiano, imagino eu, ele é mais puro, né? Na questão da raça, né? Ledo engano, cara. O italiano, aquele italiano antes de Cristo, aquele povo praticamente deixou de existir. Hoje o que eles têm lá, que aqueles caras narigudo e tal, que é bem parecido com o povo brasileiro normal, que não tem a presença de África e a presença oriental, cara, é um povo que se assemelha muito ao brasileiro. Então, se tu olhar assim um italiano de boca fechada hoje, andando aqui pelo Brasil, cara, é um brasileiro normal, cara. Entendeu? Entendi. Saca? Não tem muita diferença. Enfim, quer ferrar com a gente, né? Tá, vamos pra Itália. Tu quer criar uma briga, uma rixa entre... Não. Ou seja, não houve um bem mesclado. Não é isso. É que... É interessante, né? Eu fiquei pensando aqui. Tu quer chamar eles de ET de Varginha. Meu chapéu. Tá, vamos lá. Segue o baile aí. Eu tava mesmo voltando. Eu tava falando da questão do café, né, cara? O café deles, o nosso é o quê? Uma xícara que... Essa aí que a gente tomou agora tem uns 100 ml no máximo, né? Cara, o deles é uma xícara que deve ter uns 50 ml e deve ter uns 20 ml de café dentro. Só que daí detalhe, pra eles fazerem esses 20 ml de café, cara, é umas 2 colheres de sopa. Meu Deus. É um petróleo o café. E aí um detalhe, isso é muito curioso, cara. A minha excelentíssima foi tipo uma cafeteria, bar, né, lá, e pediu de tarde um cappuccino. Cara, a atendente fez uma cara de espanto, mas atendeu o pedido, porque viu que não era dali, né? Até porque ela perguntou a língua que a gente falava, daí ela achou que era espanhol, normal. Eles acham que brasileiro fala espanhol. Eles não têm noção, tem Portugal do lado deles, eles não sabem que a gente fala português. Mas enfim, aí ela comentou ali e tal, o que ela queria, enfim, daí eu tentei arrastar um inglês ali, tupiniquim, né, um inglês truncado, e foi. Mas aí depois, quando a gente saiu dali, conversamos com os nativos, né, não vou citar quais eram,
E aí eles, não. Brabo porque cappuccino só se toma de manhã. É um café de abertura do dia. Não se toma à tarde. Tu já fez uma cara de pastel agora, cara, eles são um cri-cri, cara. Eles têm, loucura, né? Eles têm o jeito deles, a cultura. E é isso que eu falo pra galera. É cultural, né? Esse tipo de coisa só a cultura explica, né, cara? Porque, tipo, qual é o problema? Pra eles é um insulto, cara. A mesma coisa. Justamente, porque é cultural. A mesma coisa é a seguinte, ó. Por exemplo, o brasileiro, ele mistura, quando vai comer macarrão, molho, feijão, arroz, salada, a gente coloca tudo no prato, né? Não, eu não. Tu não. Mas eu noto que as pessoas às vezes olham assim pra mim. Mas, cara, quando é massa, quando eu vou comer um macarrão, só, não pode ter mais nada. Ok, então tu te adaptaria fácil lá, porque eles trocam o prato. Se tu comer feijão e arroz, primeiro que eles vão comer separado, feijão e o arroz. E o macarrão, que é uma massa com molho, né, a pasta, como eles chamam, aí isso eles misturam. E aí, ao contrário do que se pensa, quase não se come carne de gado lá. Geralmente, o que é o macarrão? É o macarrão, espaguete, né, na maioria das vezes, e algum molho vermelho ou algum molho branco bem suave, mas não tem carne. A carne é o contorno. Lembra aquele lance do antipasto, que é a entrada, que daí vem o focaccia, que é um pão árabe, e alguns fiambres, né? Aí o segundo, o que na verdade é o primeiro prato, mas pra nós seria o segundo, que eles servem tanta coisa, isso eu tenho que pagar pau. Eles servem comida abundante pras pessoas. Se tu quiser engordar, vá para a Itália. O lutador de sumo ia se dá bem lá, se bem que eles têm que comer carboidrato. E me diz uma coisa, vamos passar mais ou menos, fazer mais ou menos tu paga como se fosse comer aqui no Brasil. Boa que tu tocou nesse assunto. Vou comer um buffet, é tipo isso? Não. Primeiro que buffet lá não existe porque... À la carte, né? Também não existe esse termo lá porque é o seguinte, como é que tu vai explicar pro italiano que ele come à la carte se ele só come daquele jeito? Ele escolhe o que ele quer no prato e não tem essa de à la carte. O que ele pediu vai ser servido, ponto. Então não existe uma modalidade. Pra nós que temos o buffet onde tu te serve, e tem à la carte que tu pede a coisa que vem até a tua mesa, pra nós existe o nome, né? Pra eles não existe. Pra eles é entrada, né? Antipasto, prato 1, prato 2 e contorno. Deu, acabou. Não tem essa, porque assim, italiano, eles não... Se tu conversar com eles vão te passar essa ideia que eu consegui sintetizar. Pelo que eu vi cultural, eles têm aquela coisa do reinado na cabeça até hoje. Que eles foram o berço da civilização moderna, e são, de fato, né? Mas que eles ainda têm aquela coisa meio do império. Nós fomos o povo que quase engoliu todas as nações e quase que mandou na porra toda. Eles têm essa mania de grandeza até hoje, claro, no melhor sentido da palavra. Eu creio que o italiano ele não admite ele servir o seu prato. Alguém sempre serve ele. Quando eles vão no restaurante e pagam pra comer, alguém tem que servi-los. Essa é a ideia, entendeu? Só que, claro, isso tá enraizado na cultura deles, mas eles nem percebem que é isso. E como eu falei, não é jogar soda em cima dos caras e querer que eles derretam. É uma questão cultural, tá assim lá, tá enraizado, então à la carte não existe, buffet não existe. É o brasileiro que inventa muita moda, ponto. Na cabeça deles é isso. Bacana, cara, achei legal. Ou seja, tudo filhinho de mamãe, né? Ele tem 40 anos, mamãe vai servir um pratinho. O cara lá com 40, de 40 anos pra baixo, cara, a galera lá não sabe trocar lâmpada. Isso eu já falei no outro, né? É isso aí. Que loucura, né? Mas, cara, e por que E tu viu muitos italianos lá com cabelo mais comprido e tal? Eu noto que, pelo menos no futebol, a gente acaba vendo, né? Barbudo, cabelo comprido, são os caras bonitos, assim, mais... Cara, que eu andei em 4 cidades, né? Na verdade 5, mas 4 eu andei pra valer e uma era do aeroporto, então eu andei no entorno do aeroporto. Mas fui nos comércios, né? É tudo localizações onde tu vai encontrar muito turista, né? E não o nato, né? Mas assim, observando ali Roma, e num raio de uns 30, 40 quilômetros, mais ou menos 50, vou colocar 50 no máximo, que eu fui Aricia Ciampino, Tivoli, que é um pouquinho mais afastado, é o mais longe desses, e Roma mesmo. Cara, eu vi 1 ou 2 caras cabeludo, com aquela cara assim de entre italiano e argentino, aquela pele bem escura de queimado de sol, com aquele cabelão liso, escorrido, que tu vê que o cara não lava uns 3 dias e é por isso que fica bonito, né? Com a tiarinha, aquele italiano que o brasileiro aqui coloca em novela. Aquele cabelo que a mulher inveja, né? Isso, que nunca viu uma tinta. E é o melhor cabelo que... E ela usando o Dove. Não, que Dove? Usando os shampoo de R$80 aqui, R$100. Isso. E não tem o cabelo tão bonito que nem do cara que usa um sabão lá, gaúcho. Coisa linda. Nem sabão usa, né? Porque eles não tomam banho, safados. Sabão amarelo aquele. Cara, uma coisa do preço que tu comentou e eu acabei não finalizando. Isso é o punk, cara, quando tu vai pra lá. Que tu vê o quanto o brasileiro paga caro por comer, cara. Por comida. Meu, uma pizza lá, tá, pizza italiana, pizza, vamos dizer assim, como ela deveria ser em todo mundo, né? Mantendo o tradicional, mas todo mundo faz adaptação. Cara, ela é maior do que um prato raso. 8 euros. 8 euros. E eles falaram, não, tá caro. Tá um absurdo de caro. Porque aumentou o gás devido à guerra da Rússia e Ucrânia. Então, tudo lá, como é gás, tanto para botijão quanto para energia,
ficou caro. Então tu comprava uma pizza na Piazza Navona, nos lugares top, a 5 euros. Ou seja, isso em Roma, né? Roma. Tá, aí tu comprou em Roma, capital. Imagina. Se tu for pra Nápoles, já deve ser outro preço. Provavelmente mais barato, né? Roma, capital, muito turista, tende o preço a subir, né? É natural. Agora, tu imagina num local realmente que não tem essa pegada aí do turismo e tal, mais barato ainda. E daí tem um detalhe muito curioso, assim, brasileiros que vão visitar Roma e que vão andar ali pela Piazza Navona, o Coliseu, não peguem, se você quer pagar barato, né? Se tu quer pagar barato, eu peguei a tua mania agora do você, se tu quer pagar barato, meu prezado, não pega a coisa com o ponto turístico na tua cara, o cartão postal. Por exemplo, na Piazza Navona, se tu comer nos restaurantes que tem vista pra Piazza Navona, tu vai pagar 10 euros a pizza. Se tu sair daqueles restaurantes do entorno da Piazza Navona e caminhar pra rua do lado, ou uma quadra pra trás, metade do preço. Que loucura. Por quê? Aí, como eles mesmos dizem, tu tá com uma vista que tem aproximadamente 900 a 1000 anos, é o berço da civilização moderna, tem estátuas ali caríssimas, se for avaliar a obra de arte sem a questão de todo mundo que circula poder ver aquilo gratuitamente. Se aquilo estivesse no museu, tu ia pagar pra assistir aquilo, pra ver aquela obra. Lá Netuno, Nero, enfim, os grandes da mitologia estão ali representados, alguns imperadores também. E o pessoal paga pra assistir aquilo, pra vivenciar a experiência de comer a pizza italiana tendo aquela vista, entendeu? E é isso que os restaurantes lá falam, cara, eu pago 15 mil euros de aluguel. Tu tem que compensar aqui quando tu bota a tua bundinha. E detalhe, cara, o turista, eu acho isso muito engraçado, cara. Engraçado porque, assim, não é da nossa cultura. O que o brasileiro, quando ele vai num restaurante, ele procura? Ainda mais nós, um país tropical. Coloca aí na tua lista. O que tu pensa? Lugar quente. Quando tu vai pra um lugar... Quando tu tá num lugar quente, o que tu quer dentro do restaurante? Além da comida boa. Além da comida boa, eu quero um bom atendimento, uma cervejinha gelada, talvez. Tá, começou bem. É no gelado que eu quero me apegar. Certo. Cara, eu quero também sentir e ver como é que é a culinária do local e tal. Ok, perfeito. É isso aí. Tá, e o ar-condicionado? Não pode faltar, se o lugar é quente. Tá, então beleza. O turista lá, cara, ele vai pra passar calor. Essa aí é a ilha de edição, vai ter que dar um jeito. Ele vai pra se... Ele quer torrar. Ele quer que o pelego dele escorra o suor aqui, ó, da nuca lá no rego e que entre no xingu dele. Ele quer sentir isso. Cara, no xingu. Lá no olho de Tandera. Entendi. Né, no anel corrugado. Que barbaridade. Não, porque é o seguinte, cara, 36 graus, cara, a pino, solzão assim de lascar o coco. Quer falar alguma coisa? O ar não corre, né, solto. Não, cara, seguinte, na Piazza Navona, como tem um afastamento ali, tem um recuo de uns 50 metros entre um prédio e outro ali, porque tem a praça no meio. Mas tu anda em qualquer outra ruelinha não é no sentido pejorativo, é rua estreita, não tem nem calçada. Cara, é 8 metros entre um prédio e outro. Não tem vento. Meu Deus! É uma torreira, cara, a Itália agora no verão. Esse período ali entre maio e agosto, torreira. 36 graus, cara. Nós derretendo. A sensação térmica devia ser uns 41, 42, tranquilo, assim, tá? E aí os caras sentados na beira da Piazza Navona, só tinha um ventiladorzão, aqueles com esguicho d'água, que agora que eles aderiram a isso, tá? E os caras querendo sentar com a cara na praça, pra olhar as coisas. Na piazza, né? Piazza é praça, né? Piazza Navona. Os caras ali, cara, torrando, debaixo do sol. O máximo que os caras faziam era estender uma lona e molhar o basalto ali, né? Que é as pedrinhas colocadas aqui, ó. Ou seja, você pode ter noção que esse é o turista mais maltratado do mundo, né? Quase. Acho que ele paga pra sofrer. Ele paga pra sofrer. E daí, detalhe, tu até oferece dentro do restaurante um lugar com ar-condicionado, os caras não vão. Os caras não vão, porque eles querem sofrer no calor, eles querem ter a experiência do italiano de sentar no calorão. Mas acho que isso tem muito a ver com o turista, né? Ele quer sentir o outro local, né? Ele quer se colocar nessa posição. Mas agora analisa, o brasileiro, e por isso que eu pago o pau pro nosso povo, cara. O brasileiro, se tem a oportunidade de botar o rabo no ar gelado, vai. Eu chegava nos caras e dizia, tem um lugar refrigerado, escolhe lá, eles apontavam lá pro fundo. E aí eles não entendiam até o porquê que eu optava. Mas aí tem um outro segredinho muito bom. Quem não quer aproveitar a vista e quer ir pro ar, paga menos. Olha... Tu paga menos pra estar dentro do ar e não ter a vista. Oportunidade, pessoal. Quer ir pra Itália, né? Tu pode ir lá fazer a foto bonita lá fora, só que não com o teu prato servido. No momento em que tu for servido, ele tem que comer lá dentro. Tem essa manha. E tu pode comer por menos, num arzinho gostoso, e depois dar o teu rolê. E aí uma grande vantagem. Os romanos, na época do Império, fizeram seus aquedutos e tem, cara, até hoje um sistema de água potável, mineral. Não é gelada trincando, mas é fresca, uma água boa. Assim, ela deve estar ali na temperatura de uns 10 graus. Toda a Roma antiga, tu caminha, tu não precisa comprar água. Leva tua garrafinha de 500 ml,
toma, leva uma mochilinha pequena, carrega na frente, porque sim, tu é roubado lá sim. Se tu ficar distraído, rateando, tu é roubado. Ah, então tem brasileiros lá. Pronto, começou a sacanagem. Cara, pior que eles falam lá, daí é o seguinte, é o tal do racismo velado, mas cara, é uma questão muito delicada. Tem italiano ladrão, normal, né, afinal a máfia surgiu lá. Cara, tu falou um negócio interessante, né? A corrupção é o berço da corrupção. Cara, lembra o que a gente tava falando de que mundo é mundo? Meu, as pessoas nativas de lá, elas estavam me falando isso. Cara, o mundo é mundo, meu. Vocês acham que é só no país de vocês que acontecem as coisas? Não, cara, acontece aqui também. Eles explicaram lá a questão do... Acho que é Berlusconi o nome do cara. Sim, vai de um safado. Então assim, eles me explicaram um pouco, mas é uma questão assim muito delicada, não vale a pena eu explicar aqui, porque como eu não sou nativo, daqui a pouco eu vou cometer um monte de gafe aqui falando. Eu já cometo gafe falando das coisas que a gente conhece aqui do Brasil. Que sal ficar falando de um povo que eu conheci por 15 dias, não conheci a fundo a cultura, mas pelo que eu tive contato com os caras e o que eles me explicaram, cara, Brasil e Itália não tem tanta diferença a não ser esses apegos em uns detalhezinhos, como o cappuccino tem que ser só de manhã, a comida tem que ser separada a cada coisa, o brasileiro mistura tudo. Mas é uma coisa que o italiano nunca vai admitir. O brasileiro, por exemplo, o japonês já admitiu com alguns tipos de sushi, alemães já admitiram. O brasileiro tende a gourmetizar e melhorar o paladar das coisas. Outra coisa, né? O italiano, ele tem mais história que nós. Fato, até fato. Pelo tempo que eles estão aqui na Terra. De civilização. Agora, que o Brasil tem mais cultura, não dá pra negar. Aqui em cada estado tu vai encontrar uma cultura. Né? Aqui é muito rico. Cada estado não, cara. Pega o Rio Grande do Sul mesmo, que é o lugar que a gente tem propriedade pra falar. Aqui dentro mesmo. Bagé é diferente da região metropolitana. Alegrete lá, e eu acho que é Santana do Livramento, que é a divisa com Rivera lá, com Uruguai, outra cultura. Erechim, que é a ponta mais norte, quase liberando Santa Catarina. Outra, o sotaque é diferente, o modo de pensar é diferente. E a região central ali, que é Santa Maria, até sei lá o que, uns 150 km pro nosso lado, aqui pro lado do oceano, também, cara, é outra cultura. Então assim, dentro do nosso estado nós temos umas 5 regiões diferentes, com jeito de pensar, jeito de falar, costumes diferentes. É uma miscigenação de todo o Cáucaso. Tem portugueses aqui, italianos, alemães... Asiáticos. Asiáticos. Uma coisa que é legal a gente lembrar, né, cara? O Brasil, ele não tem uma história relevante com mais de 500 anos por causa da colonização. Mas isso aqui já tinha dono. Os índios. Já era uma terra com dono, que já tinha o seu povo. Sim, o Tunei, né? Ele vem dessa história, né? O Tunei. Tunei é o cara ele que descobriu o Brasil. Na verdade, ele recebeu o primeiro espelho, né? Tunei, ele foi o primeiro índio a se enxergar, né? Ele se olhou na água, só que a água parou, porque ficou com medo dele. Ela cristalizou e ele pegou e levantou aquele pedaço ali. Aí nasceu o espelho. Que história incrível, Tunei. cara. Vai demais. Da Itália pro Tunei. O inventor do espelho é o Tunei, cara. Cara. Que loucura, cara. Se tu parar pra pensar, né, cara, é uma doideira, né? O Tunei, ele é um ser que... Cara, ele vai... Ele é o Zeus do Brasil, né? Ele é o Zeus daqui, né? Será que ele vem muito antes da mitologia grega? Eu não sei se... Cara, se tu parar pra analisar bem, dependendo de... A gente tinha que bater um papo com o Tunei uma hora pra saber que época que ele acha que ele nasceu. Porque tu sabe que essas pessoas muito antigas, eles olham... nem lembro o ano que eu nasci. Daqui a pouco esse cara é de ano 1000. A gente pode até tentar conversar com ele, né? Mas perguntar, ele é de poucas palavras. Ele vai falar... né? Entendeu? Aí nisso daí já tem, né? Nisso é um resumo, né, da história dele. Nesse granido dele, ele largou uma biblioteca de Alexandria na tua cara, com mais de 5 mil livros e cada um deles com mais de 5 mil... Tem a capacidade de entender, legal. Agora, ele não vai repetir, né, cara? O Tunei é foda, né? É foda. O Tunei acorda de manhã e toma soda cáustica e escova os dentes. Ele faz uma batida, né? É mesmo? Sim, ovo de codorna, catuaba e amendoim, né? Ele toma... todo dia de manhã, né, cara? Meio litro. Nossa, mas esse homem é pau duro direto, então. Não, ele usa um calçãozinho verde, aquele de futebol, aquele que não tem a redezinha, sabe? Arrebentou já, né? Porque muita pressão, né? Muita pressão de bola, né? Cara, tem 2 panelas de pressão além do pinto. O cara é um trator, né, meu? Meu Deus do céu, cara. É tesão puro, cara. O Viagra vem, né? É o Cialis, do suor, né? Pegaram o DNA dele um dia. Primeiro que quebrou todas as agulhas, né? Quando conseguiu tirar uma gota de sangue, foram analisar e pá. Aqui pode ser o achado, né? Contra a hipotência, né, cara? A cura da AIDS, a varíola foi erradicada com o sangue do Tunei. Mais ou menos. Eu acho que, sabe aquele, como é que é o inseto barbeiro, que é o que dá doença de Chagas, né? Sim. Eu não sei, se especula aí, se ventila que foi do suor do Tunei que saiu o antídoto. A mesma coisa o soro contra a cobra, também. A cobra foi morder ele. E a cobra morreu. A cobra 15 dias depois morreu. De insuficiência renal. Meu Deus do céu.
É isso aí, pessoal. Seguimos então. A gente se vê, se ouve, se escuta no próximo episódio. Eu não consigo nem falar, cara. Minha barriga parece que eu fiz umas 200 abdominal, cara. Tá. Não deixa de seguir, de compartilhar, de salvar. A gente se vê. Até. It's my body. Thank you.